Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. 1 Samuel capítulo 4. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Os filisteus tomam a arca. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel e, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. A morte de Eli. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado.
Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: "Não se desespere, você teve um menino." Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: "A glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido." E ainda acrescentou: "A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada." 1 Samuel capítulo 5. A arca em Asdod e Ecrom. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada no dia seguinte, lá estavam Dagom caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar. Mas, na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estava sobre a soleira, só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação entre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: "A arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagom." Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: "O que faremos com a arca do Deus de Israel?" Eles responderam: "Levem a arca do Deus de Israel para Gate." E então levaram a arca do Deus de Israel. Mas, quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: "Eles trouxeram a arca de Deus de Israel para cá a fim de matar a nós e a nosso povo." Então reuniram a todos os governantes dos filisteus e disseram: "Levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, caso contrário ela matará a nós e a nosso povo." Pois havia pânico mortal em toda a cidade, a mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores e o clamor da cidade subiu até o céu. 1 Samuel capítulo 6. O retorno da arca a Israel. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram sacerdotes e adivinhos e disseram: "O que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos com o que devemos mandá-las de volta ao seu lugar." Eles responderam: "Se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão porque a sua mão não tem se afastado de vocês." Os filisteus perguntaram: "Que oferta pela culpa devemos enviar-lhe?" Eles responderam: 5 tumores e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a mão sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Agora então preparem uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas às carroças, mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso." E assim fizeram.
Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale e quando viu a arca alegrou-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e levem-na para vocês. 21 de março. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o tratamento que o povo de Israel dava às coisas secretas de Deus, especialmente a Arca do Senhor. A Arca da Aliança era o objeto sagrado mais importante dos israelitas. Eles criam que a arca era o trono de Deus, o lugar que representava a presença divina entre eles. Ao longo de muitos anos, a arca ficou alojada atrás de um véu e era vista apenas pelo sumo sacerdote uma vez por ano. No entanto, quando ela foi retirada de Jerusalém, ela passou a estar no meio de pessoas comuns. No entanto, em vez de tratar a arca com a honra que ela merecia, essas pessoas estavam satisfazendo sua curiosidade, espiando as coisas santas de Deus, conforme está escrito em 1 Samuel 6,19. O Senhor havia ordenado aos israelitas não tocar a arca, nem mesmo olhar para ela. O povo de Bet-Semes desrespeitou essas ordens e 70 homens pereceram. Pode parecer uma pena dura, mas a arca representava a manifestação da santidade de Deus e sua presença no meio de seu povo. Ao proteger a arca, o Senhor estava protegendo sua própria honra e santidade. Além disso, à medida que os anos se passavam, as pessoas se interessavam cada vez menos por Deus e cada vez mais em usar a arca como um amuleto da sorte. Começaram a confiar no poder da arca em si, em vez de depositar sua fé no poder por trás da arca. Depois que ela foi levada, o povo ficou devastado. Sentiu que sem a arca, a glória e a presença de Deus também havia partido. Toda essa forma dos israelitas tratarem tanto com desrespeito, como também com uma admiração exacerbada, como se a arca de Deus fosse um amuleto da sorte, isso nos faz lembrar nos dias de hoje que muitas vezes, às vezes a gente coloca nossa fé em coisa, em pessoas, muito mais do que nós pomos a nossa confiança no próprio Deus. Isso sem contar quantas vezes nós nos sentimos abandonados pelo Senhor quando uma onda de situações difíceis começa a acontecer na nossa vida. Assim como os israelitas, nós temos dificuldade nesses momentos de aprofundar as nossas raízes no solo firme do caráter imutável de Deus, de que Ele não muda, de que Ele promete estar conosco todos os dias da nossa vida se nós apenas o observarmos, se nós estarmos na presença dele, se nós buscarmos de todo o nosso coração.
Nós devemos hoje refletir de que é o Senhor quem faz a diferença na nossa vida. É estar na presença dEle, ter e cultivar um relacionamento com Ele todos os dias da nossa vida que nos garante a paz que excede todo entendimento, que nos garante a abundância e plenitude de vida que Ele nos prometeu. Afinal de contas, Ele já estabeleceu as suas bênçãos. Se aquele que me buscar de todo o coração, eu não o rejeitarei. Nós devemos afastar de nós os altares, as pessoas, aquilo que idolatramos, aquilo que colocamos nossa confiança, aquilo ou a quem colocamos nossa confiança e passemos a buscar ainda mais a face de Deus. Buscar o Senhor que pode todas as coisas em nossa vida e principalmente por quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer a nosso favor. Que nós possamos trazer o nosso coração de volta ao lugar de entrega, de renunciar a nós mesmos e seguir ao Senhor com tudo que temos, pensamos, com tudo que somos. Pois somente assim podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu te convido hoje então a buscar o Senhor, a renunciar a tudo aquilo que não agrada a Deus e chamá-lo para dizer mais uma vez: Abba, Paizinho, eu estou aqui de volta e quero estar na tua presença todos os dias da minha vida. Não confiarei mais na minha própria força, em recursos humanos ou recursos financeiros, mas confiarei somente em ti. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, venha abençoar esta pessoa que está ouvindo este devocional agora. Pai, em nome de Jesus, restaura o coração e a mente desta pessoa, de modo que ela confie completamente em Ti. Que ela entenda e tenha certeza no seu coração de que o Senhor é tudo na vida dela. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor resplandeça a sua face sobre ela e te mostre a ela a tua paz, Senhor. Cubra o seu coração, a sua vida, a sua família com a paz que excede todo entendimento, dando a certeza de que o Senhor tem cuidado de tudo e de todos. E é isso que eu te peço nesse dia. Em nome de Jesus, já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.